Nós poderíamos dizer agora, por que parou? Parou por quê, né? Poderíamos ficar aqui até... Sim, mas nesse momento gostoso, nesse momento tão delicioso. Mas esses momentos têm que ser frequentes em toda a nossa trajetória com o Senhor, amém? Nós cantamos aqui, quão maravilhoso és para mim. E que essa declaração que nós fizemos quando estivermos cantando não seja só de boca, mas que seja real no nosso coração, amém? Amém? Amém. Amém. Ô Senhor, aquieta o nosso coração agora, Senhor. Nós vamos ouvir a Tua palavra, nós vamos meditar um pouco na Sua palavra. E que nós estamos, Pai, totalmente disponíveis, Pai, para ouvir, para meditar, para atender, entender e aprender, Senhor, o que o Senhor quer nos ensinar no dia de hoje, porque o Senhor tem prazer em nos ensinar e nos disciplinar, porque o Senhor nos ama. Glórias sejam dadas ao teu santo nome. Esteja conosco nesse tempo, que seja o seu Espírito a falar em cada mente, em cada coração. Que assim seja para a glória e louvor do seu santo nome. Amém? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu quero ler com vocês, começando aqui. No decorrer, a gente vai ler alguns versículos, mas eu quero começar... para iniciarmos a nossa palavra, ler com vocês um versículo que está lá no livro de 2 Samuel, capítulo 6, no verso 16. Eu vou estar usando a versão NVI, mas se você tem outra versão, não vai ter a dificuldade também de acompanhar. Amém? E diz assim o texto: aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, o observava de uma janela. Ao ver o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Louvado seja o Senhor. Quem aqui já ouviu a história de Mical, conhece Mical, já conhece bastante? Quem aqui não tem noção de quem seja Mical? Então todo mundo já conhece. Então, nós só vamos relembrar a história um pouquinho para a gente chegar ali onde a gente vai chegar, ok? Mical, nós lemos agora esse versículo e vemos que ali, num momento especial na vida de Davi, né, que ele estava ali dançando diante do Senhor, como estávamos fazendo aqui agora, né? Ela olhou aquilo e ela desprezou Davi ali em seu coração. Então, o que aconteceu com essa jovem, né, para ela ter uma reação assim? Então, nós vamos rapidamente passar para a história, só para você relembrar de como aconteceram as coisas e o que estava acontecendo aqui nesse exato momento. Todo mundo lembra da história de Davi e Golias? Não tem segredo, né? Aquela história dos filisteus, o gigante Golias. E Saul, que era o rei na época, ele disse assim que quem matasse aquele gigante, quem matasse Golias, iria receber grandes riquezas. A família deste homem que matasse esse gigante estaria isento de impostos, né? Era uma grande coisa nessa época, e se casaria com a filha mais velha do rei. A filha mais velha do rei se chamava Merabe. Mas Davi, ele não estava interessado em nada disso. Ele só queria exaltar o nome do Senhor. Ele conhecia bem a Deus, ele servia a Deus de todo o coração, assim como todos nós que estamos aqui. Amém? Que seja firme esse amém, né, gente? Você está servindo a Deus de todo o coração? Isso aí, fique firme. Davi tinha experiências maravilhosas com o Senhor, tinha experiências preciosas com o Senhor, apesar da sua pouca idade. Neste momento aqui, ele tinha ainda pouca idade.
ele era um jovem. Mas Davi convivia com Deus, ele convivia. Então, ele não desafiou Golias ali na sua força, mas ele desafiou Golias na força do Senhor. Lembra disso? Quando ele fala, eu não vou contra ti com espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. É assim que deve ser. E Davi venceu Golias, nós sabemos disso. E desse dia em diante, Davi ficou ali a serviço de Saul. Saul ficou ali todo agradecido a Davi, o que ele fez, ele libertou o povo, ele venceu aquele gigante. E diz a Bíblia que tudo que Davi fazia, tudo que ordenavam a Davi para fazer, ele fazia com gratidão no coração, e ele era muito habilidoso em tudo que fazia. E isso só ia tornando ele ali, né, num grau mais elevado, e Saul colocou Davi num posto muito elevado ali no exército. E por conta dessa vitória, o que aconteceu? O povo começou a aclamar quem? Quem? Davi, mas quem era o rei? E aí, o que aconteceu? Vocês lembram disso, né? O que as mulheres estavam ali dançando, as mulheres estavam ali cantando, e elas diziam no meio da música delas, Saul matou milhares, mas Davi, dezenas de milhares. E isso foi a gota d'água para alimentar no coração de Saul um ódio por Davi. E ali começou uma perseguição realmente complicada na vida de Davi. Saul começou a alimentar inveja, raivas, ciúmes, medo de perder o trono. E ali na mente dele, para eu não perder o trono, eu tenho que matar Davi. Para eu não perder o trono, eu tenho que matar Davi. Estava ali no coração dele todo uma soberba, todos os sentimentos ruins, tudo que não agrada a Deus. E Saul começou a tramar para realmente acabar com Davi. E aí teve um dia que Saul arquitetando ali, preciso matar esse homem. Ele chamou Davi e falou assim, olha, conforme eu havia prometido, então eu vou te dar a minha filha mais velha em casamento, mas com uma condição. Qual era a condição? Que você me sirva com lealdade, com bravura, que você vá às batalhas, mas no coração de Saul, na mente de Saul, o que ele estava pensando? Eu ponho Davi na frente, ele vai à guerra e lá matam ele e acabou. Não preciso eu sujar as minhas mãos. Deixa que os filisteus, que eram os que estavam ali mais em volta, mais atacando os israelitas nessa época, Então, no coração dele, ele veio com uma manobra, mas no pensamento dele não era isso que ele queria realmente. Ele queria realmente que Davi morresse. Davi, na sua simplicidade, ele não aceitou se casar com Merari, não porque ele estava ali se desfazendo da moça, mas ele falava assim, quem sou eu para ser genro do rei? Quem sou eu? E aí, quando chegou a época, então, dessa moça casar, como Davi não quis, ela foi dada em casamento a um outro homem chamado Adriel. Passou-se tempos, e aí, o que Saul ficou sabendo? Que a filha mais nova dele, chamada Mical. Gente, se em algum momento eu falar Milca, vocês entendam Mical, tá? Porque às vezes me deu um nó aqui, eu fiquei chamando ela de Milca, mas é Mical, Então, passou algum tempo e Saul ficou sabendo que a filha mais nova, a Mical, estava apaixonada por Davi. E aí, novamente, ele, essa é a hora então. É agora, Eu quero pegar esse camarada e não vai ter jeito. Aí, de novo, ele arquitetou na cabeça dele, Mandou dizer a Davi
que estava muito satisfeito com ele e que seria grande prazer tê-lo como genro. E Davi, mais uma vez ali, falou assim: quem sou eu para ser genro do rei? Eu não tenho recursos, eu sou pobre, minha família é pobre, a gente não tem nada, não tem o que oferecer, né? Naquela época tinha a questão do dote, né? O que eu vou dar como dote? Saul deu um jeito rapidinho na história. O que ele fez? Vamos lá, Davi. A única coisa que eu quero para você entrar na minha família é que você me traga 100 prepúcios de filisteus. Depois vocês pesquisem o que é prepúcio, vocês já ouviram falar. Tem a ver com circuncisão, né? As coisas dos israelitas. Né? Mas a intenção dele qual era? Que Davi fosse para pegar os filisteus, né, para fazer essa circuncisão, vamos dizer assim, lá nos filisteus. Lógico que eles não iam aceitar, teria que matar para acontecer isso, né? E aí os filisteus, eles iam matar Davi. Onde já se viu? Eles iam pegar Davi. Então, essa era a intenção no coração de Saul. Não era realmente deixar Davi avançar. A intenção dele era matar Davi para que ele não ocupasse o trono. Mesmo porque, se fosse pela dinastia, né, o trono de pai para filho não seria de Davi mesmo, seria do outro filho, do Jonatas, eu acho, se eu não me engano, acho que era mais velho. Né? Mas olha só. Aí aconteceu uma coisa. Davi, ele foi lá pegar os filisteus? Foi ou não foi? Lógico que foi. Ele amou a ideia. Davi era guerreiro, ele tinha essa, né, veia dentro dele, essa coisa, ele gostava de lutar, de guerrear, de enfrentar, nunca na força dele, sempre na força do Senhor. Aí ele falou: então, tá bom, eu topo, vou lá então. Né? E Saul já contando, né? Opa, esse não volta vivo, está tudo certo. Mas qual não foi a surpresa de Saul, que Davi voltou? Vivinho da Silva. Vivinho da Silva. Trouxe 100 prepúcios? Trouxe quantos? 200. O dobro do que o rei havia pedido. Pensa só, né? O rei achando que esse camarada ia morrer naquele lugar e ele volta com a tarefa cumprida em dobro. A gente aprende aqui uma lição, né? Você faz só o que te mandam fazer? Ou você faz um pouquinho mais, você faz com mais esmero, você faz com mais qualidade, você investiga mais, você vai mais além do que te pedem. Ou você faz só o que pediram. É uma lição para a gente. Nós somos capacitados a sempre ir um pouquinho mais, a pedir, né, a aprovação de Deus e fazer um pouquinho mais. Aí Davi se casou com Mical. Né? Ele cumpriu a tarefa dele e ele se casou com Mical. A vida de Mical e Davi foi fácil? Não foi fácil. A vida deles foi muito complicada, foi muito difícil e por muitas razões. Primeira delas, Mical se apaixonou por quem? Por quem? Por qual Davi ela se apaixonou? Hã? Pelo guerreiro, exatamente. Ela se apaixonou por aquele homem forte, por aquele homem que enfrentava as coisas, as batalhas, destemido, aquele herói que matava gigantes, aquele homem que recebia os aplausos do povo, aquele homem que era honrado pelo povo. Foi por esse homem que ela se apaixonou. Mas, no coração dela, ela não compartilhava com Davi do amor e da devoção que Davi tinha por Deus de Israel. Aqui já é uma situação. Lembra quando a palavra fala para a gente não estar ali envolvido no jugo desigual? Isso faz muita diferença na vida da gente. Né? Quando a gente veio do mundo, fez muitas coisas erradas, a gente tem que seguir a vida com as coisas que a gente tem. Mas se você está dentro da palavra de Deus, se você está dentro da igreja, você aprendeu, você sabe como que tem que ser as coisas. Você já não é mais movido por você, mas você é movido pelo Espírito Santo de Deus. As suas decisões, tudo que você pensar, como você agir, já não é mais você que pensa.
mas você busca no Senhor. E aí as coisas vão ficar bem diferentes, as coisas vão ficar mais tranquilas, né? Uma outra coisa, gente, Davi, ele era um homem sossegadinho, tranquilo? Não, ele era inquieto, ele era um homem de guerra, ele era habilitado para a guerra, né? Ele, quando se tornou rei, mais à frente, ele não seria apenas um rei ali sentado no seu trono, com os seus súditos à sua volta e só mandando, me traz um copo d'água, você vai guerrear aqui, você vai fazer... Não, ele levantava, saía do trono e ia para a batalha junto, ele ia para a luta junto, né? E por conta disso, ele ficava muito tempo dentro de casa? Não, ele ficava muito tempo fora de casa. Esse era um dos motivos, né? Ele era um homem de guerra. E uma outra coisa, um outro motivo pelo qual ele ficava muito tempo fora de casa, qual era? A fúria de Saul contra ele. A fúria de Saul contra Davi levou realmente Davi a ficar muito tempo fora de casa. Ele vivia fugindo de Saul o tempo todo. Saul não media esforços. Teve uma vez, né, tá tudo lá em 1 Samuel, tá, gente? Vocês vão lendo lá, vão acompanhando. Eu não vou parar para ler para a gente não. Então, teve uma vez que Saul estava tão... É hoje que eu tenho que matar esse homem. Sabe o que ele mandou fazer? Ele mandou homens ir lá na casa de Saul, na casa da filha dele, na casa de Davi, aliás, na casa da filha dele, mandar matar o marido da filha dele na frente dela. Pensa um negócio desse. E aí ela percebeu um movimento diferente e ela ajudou Davi. Então, quando ela podia, ela ajudava Davi. Esse foi o momento. Ela fez Davi descer ali, fugir por uma janela, e ali ele tinha que fugir. Não se sabia quanto tempo ele ia ficar fora. A coisa estava muito difícil. Então, o ódio de Saul era tanto que ele atentou até contra o filho dele, Jonatas, por conta de Davi. Porque Jonatas estava ali ajudando Davi. E aí ele não aceitava, ele tentou matar até o próprio filho. Então, ele não descansava. Ele enviava homens a todos os cantos. Descubra onde Davi está. E onde ele estiver, manda me chamar, porque eu quero matar. Sou eu que quero matar. Né? Ele era muito assim. E com isso, com essa ausência constante, o seu casamento com Mical foi sendo prejudicado, né? Os conflitos familiares, mais precisamente o ódio de Saul, né? Trouxe ali essa separação entre esse casal. E aí, continuando a leitura, você vai vendo, né, que é muito engraçado. Davi está num canto, daqui a pouco está no outro, daqui a pouco está numa caverna, daqui a pouco está numa montanha, está numa cidade, está em outra, está em outra. Gente, ele não tem parada, ele não tem sossego, porque realmente Saul não dá trégua. Saul não se importou nem com a felicidade da sua filha. O ódio dele o cegou de tal maneira. Outra lição para a gente aprender: sentimentos ruins nos cegam. Sentimentos ruins nos tiram do caminho. Sentimentos ruins atrapalham decisões que precisamos tomar em nossas vidas. Precisamos estar sempre com o coração limpo. Amado, não carregue ódio, não carregue rancor, perdoa. Perdoa, libera aí perdão nas regiões celestiais. Pensa na pessoa que está aí, né, que você está com o teu coração apertado, libera perdão, se liberta. Se liberta. Aí você vai ver que realmente a tua visão vai aclarar e você realmente vai poder fazer coisas boas e tomar decisões importantes com clareza e decisões acertadas. Uma outra coisa que aconteceu nessa trajetória de Davi indo para lá e para cá, para lá e para cá, como era permitido naquela época, naquela cultura, ele se casou, né, com outras mulheres e, nesse princípio da história, com Abigail, que foi a viúva de Nabal.
Depois você pode ler lá também 1 Samuel 25, essa história, como essa mulher ajudou a Davi no momento crítico, né? E também se casou com uma outra mulher chamada Ainoã. E olha só uma outra coisa que aconteceu. Para provocar ainda mais Davi, porque Davi sabia de tudo o que estava acontecendo? Sabia, as notícias chegavam, as notícias corriam, elas iam e vinham, né? Para provocar ainda mais a Davi, sabe o que Saul fez? Ele pegou a filha dele, a Mical, a esposa de Davi, e deu ela como esposa para outro homem. É muito terrível isso, gente. É muito triste realmente o que o coração de Saul. É triste ver essa situação que chega uma pessoa, né? E isso também era muito difícil para Davi. Era angustiante para Davi. Então, a situação ficou tão crítica, tão crítica, tão crítica em certo ponto, que Davi, sabe para quem ele foi pedir guarida? Sabe para quem ele foi pedir proteção? Para os filisteus. A situação estava tão difícil, ele já estava tão cansado de tudo aquilo, ele não tinha vida, né? Não estou aqui defendendo ou condenando ninguém, só estou contando a história, tá? Ele ficou no meio dos filisteus 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses, porque ele sabia que ali Saul não era louco de ir, né? Porque se ele fosse, quem ia morrer era ele. Então, ali ele teve um pouco de trégua, mas chegou um tempo que ele precisou sair dali. E, por fim, Saul morreu em combate, né? E com ele também morreram os seus 3 filhos homens, né? Que eram o Jonatas, o Abinadab e o Malquissua, tá? Então, aí a gente pensa, e Mical, como é que ela estava nessa história? Né? Pode ter passado 1000 coisas aí agora na sua cabeça, mas eu penso sim que a palavra não fala muita coisa a respeito dela, mas eu penso que ela estava ali vivendo a vida, sabe, tocando a vida. Ela não tinha muito o que fazer, ela estava ali com aquele outro homem, mas no coração dela a gente vai percebendo, pelo versículo que nós lemos ali no começo, como ela desprezou Davi em seu coração. O que ela estava acumulando em seu coração? Tristeza, mágoa, amargura, revolta, né? Nós não sabemos, mas era o resultado de uma vida traçada pelo rancor do pai dela pelo seu marido. Esse rancor do pai dela pelo marido, que ele deu a filha dele para aquele homem, e agora, né, deu tudo isso, se voltou em tudo isso, então estava muito difícil. Agora Saul estava morto, Davi agora tinha um pouco mais de sossego. Davi sabia que ele ia ser levantado rei, mas ele ainda não havia sido levantado rei, e ele volta para casa. E ele voltando ali para casa, ele ainda não era rei, mas ele era um grande líder. Ele liderava aquele povo, o povo gostava de Davi, o povo reconhecia a liderança de Davi, e o povo sabia que Davi ia ser aclamado rei. Então, ele tinha muitas decisões para tomar, ele tinha muitas coisas para fazer. E sabe qual foi uma das decisões que ele tomou naquele momento? Ele trouxe Mical de volta para casa. Ele trouxe Mical. Por amor? Eu creio que não, que eu acho que o sentimento de amor já estava ali, né? Talvez por questões políticas, talvez por orgulho masculino, não sei, não fica muito relatado, mas ele trouxe Mical de volta para casa. E a palavra diz que aquele homem com quem ele estava, aquele homem amava Mical de verdade. Mas ela tinha que obedecer, né? As mulheres daquela época não tinham ali voz, ela obedeceu e ela voltou. E o relacionamento já não era mais o mesmo, o sentimento entre eles, tanto da parte dele como da parte dela, já havia mudado, porque tudo isso, né, que aconteceu entre eles, na vida de um e na vida de outro, endureceu ali esses sentimentos, ficou muito difícil, né? Mical, ela passou por tudo isso, a ausência do seu marido, loucuras do pai dela, solidão, ser dada, né, a outro, sabe? Então,
é duro, né? Aguentar tudo isso, o coração fica ali amargurado. Talvez se ela conhecesse, aí é um talvez meu, se ela conhecesse o Senhor como Davi conhecia, né? Ela pudesse suportar melhor e ela pudesse realmente ter uma condição diferente, mas ela dava atenção a outras coisas. Agora, Davi já está rei, né? Já foi levantado rei, e ele se estabeleceu ali em Jerusalém, e muitas decisões ele tinha que tomar, e muitas coisas ele tinha que fazer, mas Davi tinha um diferencial. Tudo que ele fazia por conta própria, certo? Certo? Sim ou não? Ele confiava ele perguntava tudo ao Senhor. É muito legal, gente, quando você está lendo, quando ele fala, Deus, posso ir contra esse? Aí Deus fala, vai. Deus, posso ir contra esse? Deus fala, não, faz assim, assim, assim. É muito legal, gente, essa intimidade, esse relacionamento que Davi tinha com Deus. E eu espero que toda a igreja tenha esse relacionamento com Deus, ok? Só perguntar, Deus, posso fazer isso? E dá aquele tempo dele responder. Que às vezes a gente é tão tagarela, né? Chega diante de Deus e blá, 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 tchau. Não dá tempo de Deus falar. O papo com um amigo é assim? Não. Um fala, outro fala, né? Um responde, o outro dá sua opinião, o outro concorda, o outro não concorda, até que chegam ali num senso comum, né? E está tudo certo. E diante de Deus a gente também tem que ser assim, gente, tá? Tem que ter diálogo, tem que ver em movimento. E aí uma das decisões agora, Davi, como rei que ele tomou, foi trazer o quê para Jerusalém, que estava lá longe? A arca. Lembram disso? A arca era um simbolismo muito importante ali para o povo de Israel. Ela representava a presença de Deus no meio do povo. E Davi falou, agora eu estou aqui, né? Agora eu sou o rei, e eu quero trazer a arca para aqui, para a cidade de Jerusalém, para a cidade de Davi, como era chamada naquela época, né? E essa arca estava num lugar chamado Baalá. E aí, Davi mandou buscar aquela arca? Mandou ou não? Mandou nada, ele foi junto. Com Davi era assim, gente. É mão na massa. Tem que cozinhar o feijão, vem aqui que eu lavo. Tem que lavar a louça, daqui que eu lavo. Tem que fazer aquilo, daqui que, sabe? Davi era assim, a mão na massa, nada de denguinho, nada de querer chegar e achar tudo prontinho. Não. Ele era assim. E isso é uma outra lição para a gente aprender. Né? Como que eu estou sendo? Eu estou colocando a mão na massa no reino de Deus? Eu estou colocando a mão na massa, eu estou indo aonde Deus quer que eu vá, fazendo o que Deus quer que eu faça? Ou eu só estou mandando, esperando chegar tudo prontinho? Nada disso, gente. Mãos à obra, alerta, fica atento, ok? Então, aí, ele mandou buscar a arca, ela estava lá nessa cidade, e ela veio vindo, houve ali algumas dificuldades, alguns problemas que depois vocês vão ler no texto. A arca teve que parar numa outra cidade, ficou na casa de Obed-edom, e neste lugar ela ficou por 3 meses. E passou esses 3 meses, Davi falou, eu vou buscar a arca. E diz o texto, né, você vai ler lá em 2 Samuel 2,12, não precisa pôr, que ele foi com grande festa. Ele foi à casa de Obed-edom para acompanhar esse trabalho, esse transporte que deveria ser feito com muito cuidado e com muita reverência. Como você está cuidando da sua vida com cuidado e reverência? Porque quem é o templo do Espírito Santo aqui? Nenhuma mão levantada. Fazer o quê, né? Eu vou perguntar de novo. Quem é templo do Espírito Santo aqui? Então, cuide da sua vida, irmão. Cuide da sua vida. Com reverência, com cuidado, com temor. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Ele habita dentro de você. Onde você vai, você transporta o Espírito Santo de Deus. Quando você abre a boca, você fala o que o Espírito quer. Né? Tem um hino que a gente... Faz tempo que a gente não canta. Cadê o Nister? Nister, lembra aquele? Tudo aquilo que eu toco.
As minhas mãos estão cheias. Ai, gente, que bom que eu não canto, né? Esse pouquinho vocês já não estão aguentando, mas é assim. E ali, em 2 Samuel, agora eu já estou lá em 2 Samuel, tá? Falei um pouco de 1 Samuel, porque 1 e 2 Samuel é uma continuação da história, né? Diz assim, quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, o que Davi fazia? Ele sacrificava um boi e um novilho gordo. Tal era o respeito, tal era a reverência que ele estava tendo ali por aquele trabalho. Não era uma coisa, sabe, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Tinha todo um protocolo para que aquele objeto fosse trazido. E Davi estava ali, né, no meio do povo ali, sabe, feliz da vida. Diz o verso 14, Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças diante do Senhor. E assim, ele e todos os israelitas levaram a arca do Senhor com gritos de alegria e ao som de trombetas. E aí chegamos no verso que nós começamos aqui a nossa história. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava da onde? De uma janela. E ao ver o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Davi festejou, se alegrou perante do Senhor. Até lembrei quando a gente estava aqui cantando, né? E eu amei a festa feita aqui na frente. Dá vontade do quê quando você está na presença do Senhor? Vamos lá, canta, gente. É assim. Então a gente tem que viver que nem pipoca, né? Pulando o tempo todo. Se a nossa vida está na presença do Senhor, porque a gente não pode esperar nenhum segundo para entrar na presença do Senhor. Nós precisamos ficar temerosos quando a gente sai da presença do Senhor. Mas que a sua vida e a minha vida estejam o tempo todo, né? Você não pode sair por aí pulando, né? Mas o teu coração tem que estar né? Fervendo, jubiloso, pulando, correndo, gritando, agradecido de alegria ao Senhor. E é isso que Davi estava sentindo naquele momento. Ele não cabia dentro dele de tanta felicidade, de tanta alegria. Ele ofereceu holocaustos em todo o trajeto. Quando chegou ali em Jerusalém, ele ofereceu holocaustos, ele ofereceu sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo, ele deu a eles pães, ele deu a eles bolos, e foi festa, e festa, e festa, e festa, e festa. É assim que tem que ser a nossa vida diante do Senhor, né? E Davi voltou para casa. Acabou. Ela chegou, colocou no lugar dela lá no templo, né? Acho que nem era templo ainda, ou era? Eu não lembro. Ainda não, ainda era o tabernáculo, né? Isso, ele ainda era o tabernáculo. É aquele Salomão que fez o templo depois. Então, colocou lá no lugarzinho dela, está tudo certo, todo mundo feliz, vamos voltar para casa, povo de Deus. Continua feliz, mas fica feliz agora lá na sua casa. E ele voltou para casa. E quando ele volta para casa, quem estava em casa? Mical. E Mical foi e abraçou Davi, beijou, estou feliz por você. Foi assim? Infelizmente não. Olha o que diz ali, 2 Samuel, capítulo 6, o verso 20. Se você quiser colocar, Felipe, por favor, 2 Samuel 6, 20, diz assim: voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse. E aí, gente, foi bem com desdém mesmo. Ela falou assim: como o rei de Israel se destacou hoje, hein? Nossa, tirando o manto na frente das escravas do seu servo, como um homem vulgar. Foi bem assim que ela recebeu Davi. Foi bem assim que ela recebeu Davi. Foi essas as palavras
que ela disse a ele. Da janela, ela olhou e no seu coração ela desprezou, né? Não considerou Davi. Era indiferente para ela quem estava ali celebrando, né? Era um homem que, para ela, era um homem, né? Nem era mais seu marido. Mas, para Davi, aquilo foi um momento muito glorioso. E nós podemos tirar muitas lições dessa passagem. Eu agora vou passar rapidamente com vocês algumas coisas. A primeira coisa que a gente aprende aqui é que nós não podemos desprezar um ao outro, independente de quem seja. Qualquer ser humano na face da terra, nós não podemos desprezar ninguém. Todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Jesus Cristo morreu só por você, certo? Morreu por toda a humanidade, por todos os homens que nascerem, desde o primeiro até o último, que não sabemos, né, quando vai ser, mas o sacrifício do Senhor foi por todos. Então, não desdenhar, não tratar com indiferença, não fazer distinção entre um e outro, que ninguém é melhor que ninguém. Diante do Senhor, todo homem é igual. Isso é muito importante, é uma lição que a gente aprende aqui. Nós não estamos aqui desvalorizando, né? Nós estamos até reconhecendo todo o sofrimento que Mical passou, né? Toda a dor, toda a luta. Não foi fácil para essa mulher também. Por mais que o coração dela tivesse ali, né, cheio dessas coisas, mas a vida dela não foi fácil. Mas uma coisa que a gente percebe que Mical, diferente de Davi, ela se importava mais com as aparências, com o orgulho real, com a posição social, com o status, né? Pelas palavras delas a gente vai percebendo isso. E quando a gente está fazendo coisas para Deus, nós somos criticados? Somos, né? Ela estava ali na janela fazendo o quê? Criticando, sabe? Para quê? O que é isso? Sabe? Ela estava ali na janela criticando. Então, amados, se você está fazendo coisas para Deus, você vai incomodar? Vai. E você tem que se preocupar com isso? Não. E por que a gente se preocupa? E por que a gente fica pensando, ai, o que vão falar de mim? Ai, o que vão pensar de mim? Ai, tal pessoa fez isso. Ai, tal pessoa... Gente, se você sabe que você está fazendo para Deus, seu coração está livre no Senhor, não se importe com palavras ou atitudes de outras pessoas. Ore por esses que te criticam. Sempre haverá pessoas querendo nos parar. Mas nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos que vamos avante. Amém? A oposição vai vir? Vai vir, gente. Vai vir e vai ser forte. Mas nós não podemos nos deixar abater. Nós podemos nos lembrar de Neemias. Lembra? Quando ele foi reconstruir os muros? Ele foi reconstruir para a glória dele? Não. Ele só queria glorificar ao Senhor. Houve oposição? Houve. Podemos lembrar de Estevão. Estevão estava ali pregando alegremente, livremente, que Jesus era o Messias prometido. E ele foi apedrejado, né? Ele foi apedrejado. A oposição veio ferrenha sobre ele também. Paulo e Silas, lembra quando ele estava, aquela moça com espírito de adivinhação e ele expulsou? Eles foram açoitados porque eles fizeram isso. Mas você está fazendo o que é certo? Então, continue firme, sabe? Não deixe as críticas te machucar. Saiba ouvir, né? Sabe assim, quando você ouve, retém o que é bom e elimina o resto? Se tem alguma coisa boa, você toma para si e amém. Se não tem, elimina e está tudo certo. Não deixa essas coisas cair em seu coração. Outra coisa, Davi estava todo feliz ali no meio do povo. Mas feliz, festejando aquela vitória maravilhosa. A arca chegou, que coisa linda, que não sei o quê. E Mical estava ali na janela só observando, isolada ali no seu palácio, no seu orgulho, no seu nariz empinado, sem se envolver, sem se misturar. Gente, quando a gente não está envolvido, quando a gente não está misturado com a igreja, a gente fica como ela,
como se a gente estivesse só na janela, sabe? Vixe, aquilo está fazendo desse jeito, aquilo eu não faria daquele jeito. Olha, aquilo está errado. Fica só criticando, fica só murmurando. Então, meu irmão, como diz eu estava ouvindo uma pregação a respeito, e o pregador falava assim, sai da janela. Sabe assim, aquelas senhorinhas fofoqueiras que ficam ali na janela só observando a vida. Sai da janela, gente, vai para o meio do povo, se mistura, conheçam as pessoas, se deixem conhecer e conheçam as pessoas. E aí você vai ver o quanto as pessoas têm coisas boas para te ensinar e quanto você também tem coisas boas para ensinar. Se mistura com o povo, seja você líder, seja você o que for. Davi era o rei. E onde Davi estava? Lá no palácio dele, esperando a arca chegar? Nada, ele estava lá no meio do povo, dançando, se alegrando. Oi? Estava com a galera. É isso aí, Terezinha. Você entendeu? Então, é isso aí, gente. Fica na janela, não. Desce para o meio do povo, arregaça as mangas e, mãos à obra. Tem muita coisa para fazer. Quem está envolvido não tem tempo de ficar na janela. E quem está envolvido consegue ver as qualidades do seu próximo ao invés de ver os defeitos. É gostoso isso, gente. Eu já passei por experiências assim. Eu tinha... sabe assim, aquele negócio com a pessoa? Aí você fica se defendendo, né? Aí aquela coisa do provérbio antigo, você fala, ai, meu santo não bate com o dela. Para, né, gente? Para com isso. Aí eu tive a oportunidade de ficar mais próximo dessa pessoa. Gente do céu, que pessoa show de bola. Ela não está aqui conosco, né? Ela ficou lá na outra embarcação, como diz o pastor, mas eu tenho essa pessoa em alta no meu conceito, que realmente ela permitiu que eu a conhecesse melhor. E realmente foi maravilhoso, e eu vi realmente toda a força, toda a inteligência, toda a garra, sabe, sim, um caráter maravilhoso que aquela pessoa tinha aí. Eu amei. Então, sabe aquele negócio, quem critica não frutifica? Quem critica não frutifica, irmãos. E a gente fica aqui todo, né, pensando, só olhando, que não sei o quê. Para com isso, vamos, sabe? Pastor Renato até falou sexta-feira, né, pastor, sobre os frutos, sobre a árvore, sobre sementes, né? O que Jesus disse? Que nós seremos reconhecidos pelos nossos frutos. Então, ou você critica ou você frutifica. O que você escolhe? A decisão é sua. A decisão é sua. Então, sai da janela. Toda árvore que dá bons frutos, né? Não, aqui não dá bons frutos, ela vai ser podada para dar mais frutos. E aqui não dá bons frutos, ela vai ser cortada e lançada no fogo. Você escolhe, você decide. Vai ficar parado? Vai criticar? Ou vai frutificar? A decisão é pessoal, é de cada um, né? Uma outra coisa que a gente percebe aqui é que quem não tem, não entende quem tem. O que você está falando? Eu estou falando aqui, gente, de relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Mical não tinha relacionamento com Deus, né? Diferente de Davi, que se desmanchava na presença de Deus. Por isso, ela não entendia a importância daquela arca naquele lugar. Ela não entendia aquela alegria de Davi. Ela não entendia aquela dança, aquela alegria do povo. Ela não entendia. Para ela, tudo aquilo, sabe o que era? Mais um caprichinho de Davi. Mais um caprichinho desse menino presunçoso. Ela não entendia. E é isso que nós precisamos aprender a entender as pessoas que estão ao nosso lado. Quem aqui convive com pessoas que não conhecem a Jesus ainda? Acho que todo mundo. Todo mundo. Todos nós convivemos com pessoas que ainda estão no mundo, com pessoas que estão sendo escravizadas pelas coisas materiais, escravizadas por sentimentos ruins, escravizadas pelas mentiras de Satanás,
pelas mentiras, e nós precisamos estar atento a eles? Não, nós precisamos estar atento a nós, porque é a nossa atitude que pode mudar a vida daquela pessoa. Porque quem é que reflete a glória de Cristo? É quem está no mundo ou é a igreja? A igreja. Então, nós como igreja, o Senhor diz que nós somos a luz do mundo e somos o sal da terra. Então, nós precisamos refletir. Então, olha para você. O que eu estou, através de mim, o que aquela pessoa está vendo? Ela está vendo as minhas atitudes carnais ou ela está vendo a glória de Jesus brilhando em mim? E aí muita coisa pode mudar. E aí você pode ganhar muita gente para Jesus sem falar uma palavra, porque o nosso comportamento grita mais alto. Você concorda comigo? Amém. Uma outra coisa que a gente aprende, diante de tudo isso que nós estamos vendo, essa situação, você está como espectador ou como adorador? É uma pergunta para a gente refletir, gente. Eu estou aqui só olhando de longe, sem me envolver, está tudo certo. Ou melhor, eu vou me envolver, vai. Nossa, aquele irmãozinho, credo, precisa de ficar toda hora falando glória a Deus. Ai, aquele outro que só fala assim, aquele outro não sei. Nossa, gente, para com isso. Deixa cada um adorar o Senhor do jeito que quer, do jeito que gosta, do jeito que, sabe, se sente bem. Uns gostam de falar glória a Deus, outros gostam de se ajoelhar, outros gostam de cantar. Amei de ver esse povo todo dançando aqui na frente, foi uma alegria, foi gostoso, né? Eu não consigo pular, mas meu coração pulou. Fisicamente não dava, gente, né? Mas, assim, por dentro foi muito gostoso, foi acolhedor, foi assim, sabe? Muito bom. Então, assim, ela, Mical, estava ali só como espectadora das coisas. Ela estava vendo a vida passar. Ela estava vendo as coisas acontecer e ela nem ligava. Diferente de Davi. Davi nunca foi espectador, né? Davi estava sempre procurando o que fazer, né? Lembra naquela história lá do Davi e Golias, antes um pouquinho? O que ele foi fazer lá no exército? Ele foi levar um lanchinho para os seus irmãos, né? Aí, quando chegou ali, ele só foi, levou o lanche e foi embora, não quero nem saber disso. Que nada, ele começou, o que está acontecendo? Me conta aí o que está acontecendo. O quê? Quem é esse que vem aqui? Hã? Menino xereta, isso aí. Mas ele queria fazer para a honra dele? Não, ele queria fazer para a glória do Senhor. Ele sempre procurava saber o que estava acontecendo, para se envolver, para ajudar. Ele não era um mero espectador. O coração dele era adorador. E com Deus a gente sabe que não era diferente, né? Ele era adorador ali o tempo todo. Então é para a gente pensar de que lado eu estou. Eu estou na janela ou eu estou adorando a Deus no meio do povo? Eu estou com o meu povo, estou com o meu coração em Deus, né? Eu sou uma adoradora ou eu sou um espectador das coisas? Né? Eu venho ao culto para louvar ao meu Senhor ou só para ver como é que estão as coisas? Só para sentir como é que está o clima da igreja? Para, gente. Né? Então, estamos como Davi ou estamos como Mical? Estamos adorando ou só vendo os outros adorar? É uma coisa para a gente pensar, para a gente analisar. Né? Nós estamos realmente fazendo isso. Então, o que a gente percebe? Que as palavras de Davi, depois aqui na resposta dele, as palavras de Mical não afetaram Davi. Não afetaram. Então, que você também não se deixe ser afetado por palavras negativas. Tem gente, sabe assim, quando a gente fala o crente dodói? Tudo chora, tudo reclama. Ai, aquele falou mal de mim, aquele... Para, gente. Né? A gente precisa amadurecer, a gente precisa ir para frente. Davi estava feliz por ter dançado na presença do Senhor, e ele era feliz o tempo todo porque ele servia ao Senhor. Ele não só estava feliz naquele momento, mas ele era feliz o tempo todo porque a vida dele estava guardada no Senhor. E assim tem que ser nós também. Nós não
estamos felizes hoje por isso ou por aquilo, mas nós somos felizes porque nós servimos ao Senhor, amém? Aleluia, nós pertencemos a Jesus Cristo. Então, que o nosso coração fique ali atento, amado. Que nós nunca depreciemos o nosso irmão, que nós estejamos adorando ao nosso Deus, né? Deus se agrada de quem está adorando de todo o coração, né? O que nos diz lá o Salmo 51, 17? Que foi escrito pelo próprio Davi. Ele diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Ó glória! Então, que o nosso coração esteja assim. E uma outra coisa, gente, já fechando. Se você está sendo criticado por fazer o bem, é para você ficar bravo? É para você ficar chateado? É para você ir para o seu quarto chorar? É para você sair da igreja? É para você se sentir privilegiado? Não assim. Sim. Como assim? Eu estou sendo xingada, massacrada, o pessoal falando de mim, que não sei o quê, está me criticando. O que diz lá em Mateus, capítulo 5, diz assim, que bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Aleluia, glória a Deus. É isso, gente. Então, não se importe, bem-aventurado é você se você for perseguido, for caluniado. Deixa, se você... No seu coração, você tem certeza de que você está fazendo o que é certo diante do Senhor? Continua fazendo, né? Está sendo criticado por fazer alguma coisa boa? Glorifique a Deus e segue em frente. Você sabe o que Jesus fez por você naquela cruz. E tudo o que nós fizemos por Ele e pelo reino ainda será pouco. Amém? Amém. Aí eu quero encerrar agora com a resposta que Davi deu a Mical, quando ele entrou em casa e ela fez aquele sarcasmo, vamos dizer assim, né? Está lá em 2 Samuel 6, 21 e 22, eu gostaria de ler, Felipe. Nós já estamos encerrando. 6, 21 e 22 diz assim: Davi, porém, disse a Mical: tudo o que fiz foi diante do Senhor, aquele que me escolheu em lugar do seu pai e de toda a casa dele, quando me designou príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Por isso celebrarei diante do Senhor. Eu me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos. Contudo, serei honrado por essas escravas que você mencionou. Glória a Deus. O que Davi estava falando para si? Ele estava tendo consciência da graça de Deus sobre a vida dele. Ele estava falando com Mical assim, que a realeza que ele tinha, ele era rei, né? Aquela condição de rei não estava vindo de sangue, não estava vindo de dinastia, não estava vindo de herança familiar, mas foi a soberana escolha de Deus. Ele estava reconhecendo a graça de Deus sobre a vida dele. Não foi eu que escolhi, foi o Senhor que me escolheu. Aleluia! Não foi você, foi o Senhor que te escolheu. Amém? Então, reconheça a graça de Deus todos os dias sobre a sua vida. Davi estava ali, rei, no trono, mas ele era humilde. Ele estava no trono, ele era o rei, mas ele não era soberbo, ele era humilde. Diante do Senhor, ele entendia que ele não era ninguém. É isso que ele estava aqui na resposta dando. Eu não sou ninguém, né? Ele despiu-se das vestes reais, né? Porque o que Milca, né, pensava que, tá, Davi vai chegar, mas vestido de ouro, de prata, de pedras, aquelas vestes reais, nada.
ele veio simplesinho, com o manto sacerdotal. Ele só queria louvar a Deus. Isso tudo não importava para ele, mas para ela importava. Para ela importava. E o que ele queria dizer era assim, ele se despiu das vestes reais, porque na presença de Deus, todos somos iguais. Não importa que posição você tem, não importa quantas faculdades você tem, não importa se você mora numa mansão ou num casebre. Diante de Deus, nós somos todos iguais. E nós precisamos aprender a olhar ao outro dessa forma, a olhar o ser humano e não a condição social de cada um. Amém? Isso é muito importante, gente. E Davi tinha um objetivo na vida dele. Qual era o objetivo dele? Adorar ao Senhor. Sempre foi. O alvo dele sempre foi, acima de tudo, adorar ao Senhor. Ele não buscava aprovação de público, aprovação dos homens, aprovação dos sacerdotes, aprovação dos reis ao redor, de ninguém. Ele só buscava agradar ao Senhor. E essa deve ser a nossa vida, gente, a nossa condição, querer todos os dias agradar ao Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós aprendemos hoje um pouco a respeito da vida de Mical, Senhor. Nós entendemos o quanto ela sofreu, o quanto foi difícil para ela muitas coisas. Mas nós não queremos em nenhum momento julgar aqui essa mulher, Senhor. Não queremos. Mas o que nós queremos, Pai, é reavaliar a nossa vida olhando para essa situação, Senhor. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, sermos realmente como o teu servo Davi, Senhor. Davi foi homem, Davi teve problemas, Davi teve erros, mas Davi reconhecia, Senhor, a sua condição humana. Davi reconhecia seus erros, Davi se ajoelhava, se prostrava diante do Senhor o tempo todo e pedia perdão e orava. Davi buscava o seu conselho o tempo todo em tudo que ele ia fazer. Davi buscava a tua presença, Senhor, o tempo todo. Que seja assim a vida da sua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos, Pai, tirar do nosso coração, da nossa mente, tudo aquilo que tem feito separação entre nós e o Senhor, que nós possamos deixar realmente esse caminho livre, Senhor, para te adorar, para te servir, que a nossa adoração, nosso louvor suba diante do Senhor como cheiro suave, e que nós possamos, Pai, realmente querer em todo o tempo, Senhor, em todo o tempo, estar cantando, estar dançando diante do Senhor, com vontade de pular, de gritar, de te adorar, de te servir, que a nossa vida, Senhor, seja agradável diante do Senhor. Nos fortalece, Senhor, nos renova, Senhor. Ó, Pai, em nome de Jesus, perdoe, Senhor, perdoe a tua igreja e que nós possamos, Pai, começar de novo, se necessário, mas que o nosso louvor e a nossa adoração suba diante de ti, Senhor, e que o Senhor possa ser através de nós, de cada um de nós, adorado e exaltado, Senhor. Que não nos importemos com o que está à nossa volta, mas que o nosso coração esteja jubiloso diante do Senhor. Te agradecemos por tudo, Senhor, te agradecemos por esse tempo e honramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.